Não existe você entrar aqui e achar que tudo vai dar certo. Porque elas acreditam que vender é ficar falando e que você tem que convencer, tem que persuadir a pessoa. Existe todo um processo, toda uma estratégia, uma metodologia inteligente para fazer com que você tenha mais conversão e que você consiga trazer o cliente para o seu negócio. Isso para qualquer produto. E para a mentoria não é diferente. Mas se você já tem desenhado uma metodologia de como que funciona o negócio, já foi testado, já foi aprovado, funciona, para que eu vou parar para tentar do meu jeito se eu posso aprender com quem já está fazendo? Sai muito mais barato pagar uma mentoria para fazer isso. Porque você perde muitos leads, perde muitas pessoas por estar fazendo errado. A vitória é de quem suporta mais não, e não de quem leva mais sim. Eu falo para as pessoas que entram na nossa mentoria que não é sobre não tomar não. É sobre entender o porquê você tomou o não. Quando você descobre o porquê você tomou aquele não, você fica mais preparado para o próximo sim. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um O Mentor Podcast. Um grande prazer estar aqui com esses dois sócios que fazem parte do nosso ecossistema, têm construído um resultado maravilhoso, foram mais de R$1 milhão em vendas já, fizeram imersão, venderam quase 500 mil, e é um prazer tê-los aqui porque eles vão agregar demais sobre o como eles têm construído esse resultado, vão trazer vários direcionamentos na área de vendas, então muito feliz em apresentá-los. Érica e Caio, sejam bem-vindos. Feliz de ter vocês aqui. Obrigada pelo carinho, muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto. Obrigada. Muito bom. Bora lá. Começando já 200 por hora, gente. Vamos lá. Vocês já tinham um negócio acontecendo. Eu lembro quando eu falei com a Érica, ela já tinha ali uma equipe, ela já fazia um baita movimento. O Caio já tem empresa também. Então, por que, mesmo já tendo um bom resultado como empresários, vocês decidiram entrar no mercado de mentorias? Eu já fazia uma mentoria para os meus consultores, que são empreendedores na minha empresa, mas essa mentoria não era uma mentoria envelopada, não era paga, era algo que eu já fazia no dia a dia para desenvolver essas pessoas. E quando eu comecei a trabalhar no digital, as pessoas começaram a me pedir mentoria, as pessoas fora do meu ecossistema, e eu decidi envelopar uma mentoria para começar a trabalhar com essas pessoas, com esses profissionais, que era algo que eu já fazia. E eu não, no primeiro momento, vou envelopar a mentoria, vou começar a comercializar essa mentoria, mas eu não tinha uma estratégia de como que eu faria isso, da forma como a gente começou a fazer, né, juntos com você lá na mentoria, a forma como a gente aprendeu a fazer. Eu trabalho com vendas a vida inteira. A mentoria é de inteligência em vendas e alta performance, mas a gente sabe que para cada mercado existe uma estratégia de vendas, né? Não dá para você vender um sapato igual você vende um seguro de vida. Sim. E a mesma coisa é uma mentoria. Então a gente precisava entender qual era o pulo do gato. Como que eu coloco esse exatamente. E eu prefiro aprender com uma pessoa que já fez, que errou, que já sabe o caminho, do que ter que fazer sozinho e ficar quebrando a cara, né? E eu não acredito em coincidência, né? Eu sou cristã, então eu falo que as coisas elas acontecem sempre com um propósito. E eu fui abordada por alguns mentores naquela época que queriam me vender uma mentoria, e essas pessoas que me abordavam para vender a mentoria. E eu achei aquilo muito curioso. Eu falei, peraí, tem algum segredo, tem alguma coisa aí, eram grandes players do mercado, tem algum segredo, tem alguma coisa aí que eu não sei. Isso aconteceu comigo e aconteceu com um consultor meu dentro da empresa. E aí, como eu falo, não tem coincidência, né? O Léo me chamou nas redes sociais, a gente começou a conversar. E aí, quando você me apresentou o modelo da mentoria, eu falei, é isso que eu preciso para poder fazer esse negócio acontecer sem eu ter que ficar errando e acertando. Eu vou aprender com quem sabe fazer. E aí começamos a mentoria. Eu sempre tive vontade de trabalhar com digital, acho que minha esposa até mais do que eu. E eu tinha feito um projeto, né? Um projeto que não era de mentoria, era um projeto de sim ensinar, mas era uma vertente um pouco diferente do que você tem vamos dizer, de metodologia. E eu convidei a Érica para fazer uma live comigo. Acho que a gente tinha, sei lá, 200 seguidores.
Não tinha mais que isso. Eu tinha uns 2.000 Tinha seguidores, mas era por conta de negócio, então, mas era pessoal. Tinha da sei minha lá. rede era pessoal. Mas hoje, analisando as isso. lives da galera, porque live realmente deu uma mudada, né, no perfil, mas a nossa tinha 50 pessoas, 40 pessoas. bombou. Bombou. E aí foi muito engraçado, porque não deu certo o que eu quis fazer. Eu, como você falou, eu sou empresário e tenho outros negócios, atuo em outros segmentos. E aí, pô, com o negócio rodando um que não tá dando certo, a escolha óbvia, pô, para, repensa e depois vem. E aí, de repente, a Érica aparece, a Érica é uma amiga nossa de longa data. A Érica volta, né, depois de um tempo, acho que quase um ano depois, eu acho. Não, acho que foi meses. Foi meses? bem pouco tempo, E ela vem e fala, pô, tô com um projeto de mentoria. Aí eu não tinha olhado, eu fui olhar, a Érica tava com 100 mil seguidores, 60 mil, que aconteceu, Érica? Ela, eu não gastei nada, não fiz nada, fiz uns vídeos sozinho em casa, mandei pra uma pessoa, a pessoa cortou, tal, bombou no TikTok e as pessoas estão me perturbando, querendo que eu dê uma mentoria, que foi aquilo que ela colocou. E aí ela me perturbou, eu e a minha esposa, a irmos na sua imersão. Sim. Como eu já disse a você, e eu acho que todo mundo que está escutando isso aqui vai passar por isso, eu era muito cético, né? Já tinha tido algumas experiências não muito legais, então eu não queria ir, mas a Érica, como vocês podem ver e vão perceber durante esse podcast, tem um poder de persuasão muito bom. Não é porque o Caio, ele queria fazer do jeito dele. E eu falei, Caio, a gente tem que fazer do jeito certo. Sim. Existe uma metodologia por trás que eu não conheço, porque eu fazia mentoria de graça, eu nunca cobrei pela mentoria e eu quero fazer disso um business. Então, para isso, vamos aprender com quem sabe. Eu já conversei com ele, aí eu vi um vídeo seu, você me mandou um material para eu poder estudar, e eu fiquei, depois que eu vi o vídeo, eu falei, cara, eu preciso dele, eu preciso dessa mentoria. E aí, quando eu convidei o Caio e a Angie para vir fazer esse trabalho comigo com a mentoria, eu falei assim, peraí, mas antes a gente precisa fazer uma mentoria para poder ajudar a gente a desenvolver esse negócio da forma como tem que ser. E o Caio, eu fui marido traído, né? Fui marido traído. Elas já tinham comprado, ela é minha esposa. Já tinha acontecido. Já tinham comprado a mentoria normal. Eu não sabia, achei que era só imersão. Pagaram lá no cartão de crédito sem me falar nada, as duas. Foi isso mesmo. E aí eu fui, sabia que ele ia querer depois, né? E aí a Érica também aconteceu, né? Você não podia ir na imersão e tal. Aí minha esposa falou, a Érica não vai poder, você vai ter que ir comigo e tal. Porque minha esposa, ela é muito esperta também, né? Ela sabe que eu sou um bom executor, então ela só precisa me colocar no lugar certo. E botar você pra trabalhar. E a gente foi na imersão e assim, com acho que poucas horas que eu tava na imersão, eu já tinha muita certeza. E aí eu já falei pra você, se for pra fazer, é pra fazer o Master. E aí você ainda falou, não amanhã eu falo sobre o Master e tal. Eu comprei a mentoria. E eu fui e fiz o upgrade. Quando o Caio chegou lá, ele quis o Master. Aí eles me ligaram assim, Érica, a mentoria foi maravilhosa. E eles me mandavam mensagem o tempo inteiro, foto o tempo inteiro da mentoria, eu tava fora. Érica, a mentoria foi maravilhosa e aqui a gente tomou a decisão de comprar o Master. O que você acha? Tipo, o que você acha, eles já tinham feito. Você tá entendendo? Eu falei assim, olha, vocês que foram no presencial, eu não fui. Se vocês entenderam que a gente precisa disso, pra mim tá ok. Nós somos sócios. E aí foi. E aí a gente entrou no Master e tem sido uma experiência muito legal, desafiador, né, como tudo novo, mas acho que a gente tá num caminho certo, um caminho de sempre buscar melhorar. Converso muito com você, né, te encho o saco ali de vez em quando, e assim, acho que é isso, né, a gente tá muito feliz, né, se descobrindo ainda, eu acho que é muito novo, né, a gente vai fazer 1 ano de mentoria agora. Então... E pegando esse 1 ano de jornada e o know-how, a bagagem que vocês já tinham em vendas, o que vocês têm identificado e percebido que são os principais erros que pessoas que vendem mentoria cometem no processo de venda em si, na condução da reunião e tudo mais? Primeiro que assim, como eu te falei, é a estratégia do mercado. Então, se eu vendo um produto que tem uma estratégia de uma venda simples, por exemplo, e eu vou começar a trabalhar com algo que é mais complexo, você não vai conseguir ter resultado se você não fizer a metodologia da forma que tem que ser para conseguir trazer o cara para o negócio. Então, no primeiro momento eu identifiquei que a metodologia era uma metodologia de venda consultiva, que é algo que eu já fazia, mas eu precisava trocar, né, e trabalhar alguns pontos ali que eu não trabalhava
nos outros produtos que eu trabalhava. Então, isso só fortaleceu o que eu acredito que para qualquer negócio que você vai fazer, você precisa de uma estratégia, com um processo, com a técnica certa para ter o resultado que você quer. Né? Então, isso foi fantástico para a gente, porque até então eu ia fazer um trabalho voltado para uma venda da forma como eu já fazia nos outros negócios. Né? Ia funcionar? Claro que ia, porque a lei dos números funciona para todo mundo. Só que quanto de energia que eu ia colocar no negócio para poder ter um resultado que eu poderia potencializar ele fazendo da forma correta, né? Muito bom. Eu vim pensando muito, né, Léo, que eu poderia contribuir, porque a Érica, não é só porque é minha sócia, não, mas ela realmente tem um poder de se conectar com as pessoas, de falar o que as pessoas querem ouvir. E vim pensando o que eu poderia contribuir pro teu público. E eu acho que a Érica tocou num ponto, e eu já conversei com alguns mentorados seus sobre vendas. E o que eu percebo é o seguinte, hoje o comercial da empresa sou eu, né? Eu que estou ali à frente das reuniões, dos fechamentos, né? A Érica fica mais ali na parte educacional, né? Parte de comunicação e tal. E o que eu percebo é o seguinte, as pessoas elas entram com uma falsa sensação, para tudo na vida, de que tudo vai dar muito certo, né? Só que ao mesmo tempo a nossa cabeça, e aí isso é uma realidade, ela é feita para a gente pensar em todas as possibilidades ruins que vão acontecer. Então, quando você está vendendo algo para alguém, é natural que você esteja, por exemplo, eu vou vender algo para você, vou vender um plano de seguro de vida, né, para você. Eu tô ali vendendo para você, mas pensando todos os nãos que você, Léo, vai me dar. Ah, ele é muito fechado. Ah, ele tem muito dinheiro. Ah, eu não sei se a mulher dele vai aceitar. Enfim, isso é para tudo na nossa vida. E o que eu percebo dos nossos mentorados, o que eu percebo da galera que entra na mentoria, é justamente isso. A pessoa entra com uma expectativa alta, né, de que vai dar certo, mas ela se frustra muito rápido com os nãos. Sim. Né? Então, o que eu poderia falar para as pessoas, não existe você entrar aqui e achar que tudo vai dar certo, né? Hoje nós temos entre 45 e 50 mentorados. Se você me perguntasse, até me arrepia, que há um ano atrás que isso era possível, eu diria a você que não, pensava em ter 10, né? Então, mas quantas reuniões o Caio fez para nós termos 45 ou 50 mentorados? Eu chutaria não foi 45, não, 50, né? Eu chutaria pelo menos entre 150 e 200, né? Pela nossa experiência em vendas, pelo nosso, né? A gente já conhece muito o processo, mas a gente está se adaptando. Você tem me ajudado porque a gente vem de um processo mais agressivo. A mentoria, em alguns casos, principalmente o high ticket, as pessoas às vezes precisam de um pouquinho de maturidade dentro do processo. E a gente tem mentorados que ficaram 5, 6 meses. Eu sei de casos seus de 2 anos de follow-up, né? Então a gente vem trabalhando isso. E é isso que eu falaria para as pessoas, que eu vejo. Você que quer entrar na mentoria, quer entrar nesse business, super dá certo. Extremamente, o ROI é muito rápido, porque você vende uma mentoria de 20, 30, 40 mil, gastando no início nada. Hoje a gente tem social seller, temos um CS, né, um customer service, mas aí, no começo da mentoria era eu e a Érica e Deus, né? Então é isso, vão acontecer os nãos, basta escutar e se manter no processo e seguir o que o Léo vai falar para vocês que vai dar certo, não tem como não dar. E só complementando o Caio, eu acho que as pessoas elas subestimam muito vendas. Porque elas acreditam que vender é ficar falando e que você tem que convencer, tem que persuadir a pessoa. Existe todo um processo, toda uma estratégia, uma metodologia inteligente para fazer com que você tenha mais conversão e que você consiga trazer o cliente para o seu negócio. Isso para qualquer produto. E para a mentoria não é diferente. Então, essa metodologia ela é importante para fazer com que você economize energia, aumente a conversão, aumente seu ticket médio e você não tenha que ficar testando. Vou errando e acertando até eu descobrir o que eu quero. Isso vai acontecer naturalmente no processo, porque tudo na vida a gente vai precisar testar para poder saber se vai funcionar ou não para o seu negócio. Mas se você já tem já desenhado uma metodologia de como que funciona o negócio, já foi testado, já foi aprovado, funciona, para que eu vou parar para tentar do meu jeito se eu posso aprender com quem já está fazendo? Sai muito mais barato pagar uma mentoria para fazer isso. Porque você perde muitos leads, perde muitas pessoas por estar fazendo errado.
né? Então, eu trabalho com vendas a vida inteira, a gente dá mentoria sobre vendas. Eu faço hoje 3 mentorias voltadas para vendas. Um que é voltado para tecnologia, uma outra mentoria para o meu negócio específico, que é mentoria com você, né? E faço uma outra voltada para desenvolvimento pessoal, mas para trabalhar vendas. Só que as pessoas acham que vender, todo mundo nasce vendendo, é um dom, é um... né? Né? Tá escrito lá na Bíblia, Deus vai te dar o dom de vendas. Não existe isso, né? Então é um aprendizado, é uma constância. A gente precisa aplicar, testar, errou, mas é muito mais fácil a gente fazer com quem já está fazendo. Sim. E que ecossistema, né? Porque você, o Caio também, né? Então a gente teve a oportunidade de conversar com ele semana passada e ele trouxe uma coisa assim que para ele talvez, né, nem fez muita diferença. Que ele falou assim, vocês têm uma facilidade de testar o produto de vocês o tempo inteiro. Aí eu parei e falei, verdade. Preciso me prender a um produto. Eu posso aumentar uma entrega, diminuir uma entrega. Diferente de um produto físico, né? Exato. Então, assim, isso até ajuda para quem está vendendo, vai vender, ajustar rapidamente o que ele precisa ajustar. Total. Né? Então, eu acho que, assim, é o mercado do futuro, né? A gente está vendo um crescimento muito grande desse mercado. E, assim, as pessoas têm que aproveitar o momento. Sim, né? total. Então, surfar a onda enquanto ela tá alta. Tendo tanto tempo, não só vendendo, mas liderando equipes também, quais vocês diriam que são as principais características que vocês observam nas pessoas que constroem resultados disruptivos, pessoas que saem ali da média? Parece que o Léo tá dormindo com a gente, né? Você tá lá em casa? Porque a gente tava discutindo sobre isso ontem. É bom que já tá quente o assunto, O que é mais... Eu vou dar a deixa pra Érica. O que é mais importante pra você que tá escutando? Habilidade técnica ou emocional, né? Comportamento, né? O que faz a pessoa ser diferente? A Érica falou uma frase muito boa e eu deixo a deixa pra ela terminar. 2 pessoas têm o mesmo processo, as mesmas técnicas, elas vão ter o mesmo resultado, Léo? Depende. Grande chance que não, concorda? Sim. Né? Então, dentro de um universo, de um aquário, onde você tem muitas pessoas aprendendo a mesma coisa, Sim. poucas vão ter o mesmo resultado. Total. E aí a Érica explica isso muito bem. Para mim, primeiro é mentalidade. Tá. Por isso que é tão importante você ter um ecossistema de pessoas que estão te impulsionando. Nós somos a média das pessoas que mais convivemos. Isso é real. Né? Então você começa a conviver com um determinado tipo de pessoa, você percebe que o seu comportamento ele está mudando, você começa a ficar muito parecido com aquele meio. E se você está no ecossistema de pessoas que estão buscando crescer, desenvolver, que estão tendo sucesso, que estão o tempo inteiro compartilhando ali dicas e resultados, você começa a ficar parecido com aquele ecossistema. E isso é trabalhar a mentalidade, isso a gente precisa trabalhar o tempo todo. Né? Então, essa mentalidade para mim é o grande diferencial, né? Claro que se você não tiver técnica, processo, dificilmente você vai conseguir chegar dentro do resultado que você gostaria. Então isso é o meio que você tem para chegar dentro do seu objetivo, né? Tem um estudo que foi feito sobre contratação, né, e turnover de funcionário, e o resultado é muito interessante, porque fala que a grande maioria das companhias, elas contratam pelo currículo, pelas habilidades técnicas que as pessoas têm. E a maioria demite pelo comportamento. É muito doido. Né? Porque as pessoas não têm inteligência emocional. E de alguns anos para cá, as companhias começaram a mudar até a forma de se recrutar uma pessoa. Então, antigamente se olhava muito o QI, né? A gente até brincava, né? O QI dessa pessoa é abaixo da média, né? Então todo mundo queria ter um QI alto, né? Que é o consciente de inteligência. E hoje, as empresas são muito mais voltadas para o QE, que é o consciente emocional, e o QA, que é o consciente de adaptabilidade. Total. De você, por exemplo, ser um cara que é executivo de uma companhia, especialista numa determinada área, e falar, ei, por que não construir uma mentoria sobre algo que eu sou especialista e eu posso ensinar pro cara como que ele vai chegar muito mais rápido no resultado que ele quer. Muito bom. Né? Sim. Então, na pandemia a gente viu isso muito claro, né? Teve muita gente que se adaptou ao cenário novo de ter que trabalhar home office, de ter que construir talvez um produto digital. E quem se adaptou rápido, às vezes passou 2 anos na frente do outro que...
Que às vezes tem mais conhecimento técnico, Sim, mas ficou para trás. Exatamente. Então eu acredito que as pessoas que têm resultado, primeiro elas trabalham muito essa mentalidade, né? E são pessoas que também não ficam inventando a roda. Eu sempre falo, não inventa a roda. Peraí, se já existe uma metodologia, aprende, aplica, depois que você aplicou, que deu certo, aí você bota o seu tempero e faz o que você quiser. Sim, total. Mas não dá pra você testar do seu jeito, você tem que testar do jeito certo. Sim. Então, eu vou te ensinar meu bolo de cenoura, não dá pra você inventar outra receita, você tem que fazer do jeito que eu faço. Sim. E depois você vai ver se você quer botar um brigadeiro em cima, se você gosta com açúcar, com adoçante, com canela, né? Sim. Mas primeiro você tem que fazer do jeito que tem que ser. Muito bom. Então, existe uma metodologia pra isso, mas não adianta eu querer só trabalhar a metodologia se eu tô num ambiente onde eu sei que eu não vou conseguir me desenvolver. Então, eu gosto muito do ambiente mentoria, porque ele tira a gente da nossa mentalidade, porque a mentalidade que a gente tem, ela trouxe a gente até onde a gente está. Sim. O conhecimento que eu tenho me trouxe até onde eu estou hoje. Para que eu possa ir para o próximo nível, eu tenho que ter um conhecimento novo. Eu tenho que conversar com alguém que tem uma mentalidade diferente da minha, que tem mais conhecimento do que eu, porque se eu já tivesse, eu estava lá. Sim, total. Né? Então, encher o copo o tempo todo. Não achar que o meu copo tá cheio e, eu sou muito boa no que eu faço, eu sou foda no que eu faço, porque a partir do momento que eu falo, né, na hora que eu achar que eu sou autossuficiente, que eu não preciso aprender mais nada, é o início da decadência. Vou cair. É isso. A vitória, né, tem uma frase que é muito boa. A vitória é de quem suporta mais não, e não de quem leva mais sim. Você perguntou, a chave é essa. Sim, né? total. Eu conheço a sua história, né? Você levou mais ontem, não ou mais sim? Ontem eu puxei, eu tava com os meninos lá em casa, né? Daí eu tenho a lista das pessoas que eu já falei, que eu já apresentei mentoria, que tem 1.000 e poucas pessoas. Só que eu tenho uma outra lista da minha jornada de venda direta. Eu puxei, ela é mais do que o dobro da de mentoria. Tem mais de 2.500 apresentações que eu fiz. Eu faço essa Olha que conta, doideira. eu não tenho um número, eu tenho a pasta, mas nunca fiz esse número, é um bom, mas eu cheguei a ter 600 clientes individuais. Olha na isso, pra época ter 600 clientes, quantas reuniões a você Erika fez? teve 800, né? Caramba. Só em uma companhia, sem contar na minha empresa. Doideira. Porque na minha empresa eu tenho a minha carteira, E a da que equipe. não é tão grande, porque eu não tenho tanto tempo de atender o cliente final, B2C. Então eu tenho uma carteira que é B2B, mas que boa parte eu atendo junto com o consultor, principalmente quando ele está no momento ali de início. Legal. Então, eu só de cliente meu individual, aí eu tô falando só meu, eu tinha 800 clientes ativos, porque tem os clientes que você perde ali no meio do caminho. Só de clientes ativos eu tinha 800, mais os da minha em torno de 900 clientes. Então, o modelo de venda que a gente trabalha é um modelo onde você faz no mínimo 2 visitas. Sim. Então, você imagina, a minha conversão não é de 100%. Então, eu fiz Número mais de 7.000 reuniões brincando. É isso. Brincando. E hoje, né, você que está escutando esse podcast tem uma vantagem maravilhosa, porque na nossa época eu pegava o avião, né, saía de São Paulo, ia pro interior do Pernambuco, carro, avião, não sei o quê, reunião agendada, não tinha Google Meeting, não tinha agenda, não tinha nada. Na minha época, que eu sou um pouquinho mais velha, pouca coisa mais velha do que o Caio, não tinha GPS. Nossa, pai amado. Quando lançou o Garmin, lembra do Garmin? Eu comprei um que pregava no vidro, no para-brisa do carro. Aí ele já mudou a vida. Assim, já melhorou muito, mas eu morava em Belo Horizonte e atendia no interior de Minas. Então lá você não tinha mapeado certinho as ruas, então você tinha que sair perguntando, né? Sim. Onde é a casa tal, onde é o lugar tal, onde é a rua tal. Que loucura, né? É muito louco isso. Só pegando um gancho aqui, algumas coisas que eu acho que são muito importantes, né? A primeira delas, a questão mentalidade. Tem pessoas que, quando se conectam com um programa de mentoria, dizem assim, mas eu só quero entender qual que é o passo a passo, porque mentalidade eu não preciso, eu já tô cheio de mentalidade. Aí você olha pro resultado da pessoa, você fala assim, eu acho que tá precisando sim, né? E é muito doido, porque quando essa questão que você falou de, já tem muito resultado e tal, uma das disrupções na minha vida, principalmente me tornando sócio do Caio e me aproximando do Flávio, é entender que assim, tem muito resultado. Tá, às vezes você acha que você tem muito resultado, mas o que é muito resultado?
Às vezes quem tá ouvindo fala assim, não, eu sou foda, eu ganho 40 mil por mês. Tem o outro que fala, não, eu faço 400, cara, melhor do que eu não tenho. Porra, tá cheio de gente fazendo 20 vezes mais do que você. Então assim, não existe muito resultado. Tem gente que o resultado do Flávio é pouco também, entendeu? Então, eu acho que essa visão de que sempre dá pra melhorar, que é o jogo do progresso, é muito importante. Segunda coisa legal que eu vejo, principalmente dentro da liga, definitivamente a técnica eu não vou falar que não é relevante, mas assim, é muito pouco. Hoje, as pessoas que a gente foca em trazer para a liga definitivamente são pessoas muito mais vinculadas a ter uma consistência emocional, uma jornada de consistência, né, que tem tudo a ver com o coeficiente emocional e coração certo, entendeu? Porque o resto, velho, você aprende. Agora, isso, se a pessoa não tá com essa base, você pode ter o melhor método do planeta, não vai rolar, porque a pessoa não vai executar com a consistência que tem que executar e etc. E a terceira coisa, para fechar, é a questão de é impressionante o quanto que todo bom líder é um excelente liderado. Né? Coração, né? Tem que ter coração aberto. Tem que ter coração aberto e buscar, né? Essa atitude de buscar mentor, de buscar líder, de buscar alguém para se referenciar, é uma atitude de pessoas que eu vejo hoje que performam muito alto, né? Você traz eu acho que a gente tem que ser ensinável, né? Se a pessoa é ensinável, você consegue trazer qualquer coisa para ela poder absorver e performar do jeito que ela precisa. Sim. Mas tem muita gente que se fecha, não, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu não quero fazer, e não tem jeito. Sim. Se você não Como tiver esse coração aberto. 2 leões, executores, a Erika entende mais de perfil comportamental, né? Nós temos perfis comportamentais muito parecidos, e faz isso dar certo. Como que você faz isso? É com isso que você falou. Eu, quando preciso falar algo pra ela que ela não quer, eu falo, né? E ela às vezes e assimila. E às vezes ela precisa me falar algo que eu tenho que assimilar, né? Então, essa é uma vantagem. No fim, eu vou até te dar um espaço pra você divulgar as suas redes sociais, vai começar a gerar conteúdo, né? Que a Erika é Por favor? A Erika é o nosso brain. Por favor. Mas eu falo no sentido do que você falou. Sabe o que eu vejo, Léo? Eu acho que você vai concordar comigo. Eu vejo muito isso porque na nossa mentoria a gente fala sobre inteligência de vendas e aceleração. Então as pessoas, elas vêm com uma ideia de que, eu vou aprender a vender, né, e vou ter resultado. E aí quando eu faço normalmente a primeira reunião ali, mostrando o que a gente pode entregar para elas, na maioria dos casos, o que eu percebo é uma falsa sensação causada pela internet e pela algumas pessoas, de que é muito fácil você entrar na internet, fazer tráfego e vender, a gente já falou sobre isso, vender e-book, né? E ficar rico. A gente precisa entender, pessoal, que a gente tem, eu gosto de dividir os últimos 15 anos em 5 grandes blocos, falei sobre isso com a Erika ontem. Primeiro grande bloco, início da internet, 2015 ali de forma de e-commerce e coisas do tipo, que sim, quem lançou e-book, essas coisas, ganhou muito dinheiro, por quê? Ninguém conhecia, todo mundo que entrava estava disposto a adquirir aquelas coisas, valor barato, muito volume. Depois você vem para os anos 2020 ali, né? 5 anos depois, o segundo bloco, onde você começa a ter uma certa seletividade e um certo ar de que se você tiver muito lead, você tem resultado, né? Máquinas de venda, estruturas mais robustas e tal. E agora você vem para o que eu chamo a terceira fase, 2025 para frente, que é a venda consultiva pela internet, que é onde encaixa o que a gente está falando aqui, que é a mentoria. Onde você sabe, melhor do que eu, que os grandes players já não vendem mais aquele negócio de R$9,99, coisas do tipo. Pelo contrário. Por que isso, gente? Porque nichou. A internet democratizou e agora ela nichou, né? E por que eu tô te falando isso? Porque você traz algo que é muito relevante. Quando a pessoa vem para uma mentoria de vendas, ela precisa entender que não é trazer o lead que vai fazer ela vender. Total. Você tem que estar muito bem estruturado emocionalmente, você tem que estar muito bem estruturado no produto, né, de como aquilo funciona, né? E o último ponto, você tem que estar muito bem estruturado de como fazer esse lead virar
um cliente. Então eu pego muitas pessoas, eu não sei se o pessoal aqui vai se identificar, que estão gastando, nosso público é muito nos Estados Unidos, né? $400, $500 por mês em tráfego, agência. Pessoal, pausa rápido aqui para fazer um convite. Se você pretende ter um programa de mentoria sólido, lucrativo e escalável, você tem aqui a oportunidade de ter os nossos olhos no seu negócio. Basta você preencher o formulário de aplicação que tem aqui no link do próprio YouTube. Nós vamos entender um pouco mais do seu cenário, do seu momento de negócio e faremos contato para você ter uma reunião de 40 minutos com um dos nossos especialistas. Independente de você dar andamento em algo ou não, sem dúvida alguma, você vai tirar muito valor para próximos passos na construção do seu negócio. Dinheiro para trazer esse lead e ele não faz conta. E ele, como ele não tem uma metodologia de trabalho, ele acaba desperdiçando muito dinheiro, o CAC dele fica altíssimo e ele não tem LTV no negócio dele. Sim. Então, quando ele faz um trabalho com métricas, com números, por exemplo, você mediu quantos clientes você apresentou, quantos clientes você fechou, você sabe qual que é a sua média de conversão. Sim. Então, até essa falta de previsibilidade vem de falta de número. Total. Eu acho que a maior dor, uma das maiores dores hoje do empreendedor, do cara que hoje está trabalhando com mentoria, é não ter uma previsibilidade. Peraí, quanto concordo. é que eu vou ganhar no próximo mês? Quanto que eu posso fazer de compromisso? Ele não sabe. Ele não sabe porque ele fica igual índio, né? Você vai chover hoje. Quantos milhões eu preciso fazer para ter resultado? Existe uma metodologia atrás que você precisa entender e precisa medir. O que não pode ser medido não pode ser controlado. E o que não pode ser controlado não pode ser melhorado. Como é que eu sei se eu estou melhorando ou não se não tem número? É impossível. Né? Eu brinco que quando você pega os números e aperta eles contam tudo, eles gritam. Então, você tem que ter número para poder medir. Então, peraí, eu estou fazendo tráfego? Quantos leads estão vindo? Quanto que eu estou investindo no tráfego? Desses leads que estão vindo, quantos eu estou convertendo? Então, quanto está saindo cada cliente meu que eu estou fazendo no tráfego? Existe outro canal de aquisição que eu posso trabalhar mais barato? Existem vários. Um deles, para mim, e eu trabalhei durante, né, quando eu trabalhei numa companhia americana, que eu fiquei lá por quase 7 anos, tive um resultado incrível. O trabalho que eu fazia era um trabalho extremamente desafiador, porque eu trabalhava com seguro de vida. Quem gosta de comprar seguro de vida? Ninguém. Ai, gente, hoje em dia tá tão lindo, eu vou fazer um seguro de vida. Não existe isso, né? Então era um trabalho muito desafiador e eu só tinha um canal de aquisição. Recomendação, só mais nada. Sim. Então, eu trabalhei tanto recomendação que hoje eu tenho vários nichos e vários grupos de amigos, de família que fazem parte da minha vida hoje, que vieram desse trabalho. E todos esses clientes que eu fiz e todo esse resultado que eu tive foi só trabalhando recomendação. Existe também uma técnica, uma metodologia, uma forma de você trabalhar isso. Sim. Né? Eu sempre gosto de trazer isso como exemplo. Eu vou te visitar lá em Alphaville. E aí você me fala, Érica, quando você vier aqui, nós vamos comer num restaurante japonês maravilhoso. O atendimento é incrível. O ambiente é maravilhoso. A comida é perfeita, você vai amar. Tô lá, eu moro em Santa Catarina. Tô em Santa Catarina, pego o avião pra vir pra cá, abro a revistinha da companhia aérea e lá tem a publicidade de um restaurante incrível, no mesmo lugar. Aí eu olho e falo, nossa, que incrível esse restaurante, que fotos lindas. Eu vou aonde? Eu vou no que você me recomendou ou vou no da revista? Que eu recomendei. Claro. Quanto que você gasta? Quanto que o restaurante investiu no Léo pra ele me recomendar o restaurante? Nada. Quanto que ele investiu na revistinha pra eu gostar da fotinha e querer ir no restaurante? Sim. Então é de graça. Sim. Mas tem uma forma de trabalhar isso. Como é que eu trabalho isso? É melhor eu sentar com alguém que já faz, virou especialista nisso, tá ganhando dinheiro nisso, eu vou economizar no tráfego. Total. E vou aprender da forma correta pra eu poder ter mais resultado. A conversão é muito maior. O ticket médio é muito maior. Então por que não? Eu entender quais outras possibilidades que eu tenho. Total. E isso me chamou a atenção lá no seu... Foi uma das coisas que me fez tomar uma boa decisão de estar aqui hoje, né? Nessa jornada. Porque eu lembro até hoje que você falava pra mim, Caião, não vai contratar social seller, não vai gastar com tráfego, não, você vai fazer. Que foi o que a gente escutou no nosso início de jornada. Você tem que fazer. Não é o caminho fácil. Não, né? não é. Não é o que você queria ouvir. Mas é por isso que eu falei sobre isso, porque as pessoas acham que é o caminho fácil. Sim. Então, você tem que entrar aqui com a mente e o coração aberto para fazer o que tá lá, ouvir o que você tem para dizer, porque você já fez muitas vezes, e a pessoa também vai entender que não é sobre você investir o dinheiro, é sobre você investir o seu tempo em fazer o que é necessário. Isso me chamou a atenção no seu método, porque eu falei, opa,
Ele está ensinando alguma coisa. Não era tanto a recomendação, era uma coisa ativa ali na internet, né? Mas que, de certa forma, é uma forma de você criar conexão verdadeira para que você faça... A internet hoje é isso. Conexões verdadeiras. A nossa social seller, para trazer uma experiência até para os nossos... para os seus mentorados, eu acho que a gente nunca comentou isso, a gente barrou ela de fazer qualquer iniciativa de reunião com 2, 3 dias. Ela precisa se conectar verdadeiramente, pelo menos por 10 dias com a pessoa. Caraca. Isso nos aumentou a nossa taxa de conversão da reunião. Por quê? A pessoa vem muito conectada. Sim. A Érica curte foto, a Érica comenta, a Érica se conectou outro dia com a menina que tava perguntando do secador dela, né? Então, isso é o que as pessoas estão buscando na internet, né? Elas não querem mais aquela coisa fria e tal. Então, eu falei isso tudo para falar que a sua metodologia me chamou a atenção, porque você falou muito sobre isso. Você não mandou eu gastar dinheiro com tráfego e, gasta com tráfego. Não, você falou, vai fazer, né? E a gente foi fazer. Sim. No começo até tentei não fazer, né? Você ficou insistindo, não, é assim, assim. Isso é importante. O mentor tá aqui pra isso, né? E é só terminar, nega, você não esqueça aqui. E aí, o que acontece? Pô, eu fui lá, fiz o que você me pediu, executei o que você me pediu, gerei receita, fiz dinheiro muito rápido, porque com 2, 3 mentorias... Pagou-se a sua mentoria na época, acho que hoje precisariam ser mais algumas, né? Mas muito rapidamente teve resultado, né? Então isso é o que é importante pra gente. Que as pessoas entendam que, pô, confiem nos mentores. E aí eu tô falando também pros nossos, né? Cara, a gente já passou por isso. A gente tá, né? São 20 anos de experiência aqui somados, mais o seu aí no seu. De situações, né? Eu tenho uma história que eu posso contar aqui depois, de um cliente que abriu a porta pra mim, né? Me mandou eu subir. Eu não sabia que era ele, porque não tinha WhatsApp. E chegou lá em cima, eu descobri que o cara que tinha me dado no show tinha aberto a porta pra mim. Então, assim, a gente tem histórias e coisas que a gente viveu que são, pô, escuta o que o mentor tem pra falar que vai dar certo, né? Total. Desculpa. E só complementando o que o Caio trouxe aí em relação ao social seller, não adianta eu trazer uma equipe para ela poder fazer um trabalho para mim se eu não sei fazer. Porque você não vai nem saber cobrar. Você nem sabe se tá certo, se não tá. Então, antes da gente contratar o social seller, nós fomos o social seller, testamos a ferramenta e começamos a acompanhar dentro do processo dela. E quando a gente começou a acompanhar o processo dela, que a gente identificou que poderia ter algumas melhorias ali, porque a gente já tinha testado, a gente sentou, alinhou e o resultado aconteceu. Mas se a gente não tivesse feito antes e não soubesse como fazer, não tinha como nem cobrar. Como é que você cobra? Quando você não sabe como fazer. Né? Então, eu acho que as pessoas delegam muito em vendas. Eu não quero fazer a parte do SDR, então ela eu delega vou trazer a venda uma pessoa. E tá lá preenchendo planilha. É isso aí. Tá lá varrendo no chão. E não treina. A Érica, quantos dias você você perdeu treinando lá? A menina, acho que foi uns 2 dias, né? 2, 3 dias. Qual menina? Da Social Seller. Sim. Ela deu, pra você ter ideia, no início a gente terceirizou. Eu dei uma mentoria pra ela. Ela virou mentora. De social seller. Ela virou mentora. Ela falou assim, meu Deus, eu não tinha pensado. legal. E ela faz uma mentoria com alguém de social seller. E ela falou, nossa, ele nunca falou isso pra mim. Virou um monte de chave na minha cabeça. Que não sei o que. Falei, então você tem que fazer mentoria comigo, não é com ele. E ela virou mentora, né? Ela começou a treinar. Ela começou um negócio a partir de pessoas que viam ela postando e falando do nosso negócio. E as pessoas me ligavam. Érica, o que você acha dela? Eu falei, não, vai lá e faz um trabalho com ela. E ela acabou virando mentora de social seller. Léo, a gente tem 2, comercialmente falando, né? A gente tem 2 principais canais de vendas. É o social seller através de conexões verdadeiras, buscando pessoas na internet que têm o perfil do nosso ecossistema, e recomendação. Nós não investimos em tráfego para vender, nós não investimos em tráfego para encher sala de imersão. O único tráfego que a gente faz é a divulgação normal do perfil da Érica e tal, para manter uma constância. Então, assim, são os únicos 2 que a gente usa para 45, 50 mentorados e uma receita aí de quase R$1 milhão. Então, assim, quanto eu gastei com isso, né? Eu quero puxar um gancho disso que vocês estão falando, gente. Vamos lá. Falando de equipe comercial, para mim é muito claro que o que mais tem é vendedor correndo em volta do rabo, né? Ele fica improdutivo, fica olhando Instagram e sem tomar atitude, ele fica de funil vazio, ponto.
Só que aí vamos trazer mais para o público que está nos ouvindo, que é, sei lá, o empresário, o médico, o cara tem 1h30 por dia ali para se dedicar no projeto dele, para fazer uma reunião de venda, para fazer mentoria e tudo mais. O que vocês conseguem trazer para que essa pessoa consiga ser efetiva nessa 1h30? Para que ela não fique perdendo tempo, pintando a planilha, olhando pro teto, entende? Então eu vejo que isso falta muito para as pessoas, o entendimento da importância do gerar reunião. Ah, tem que fazer reunião. Tá, mas essa reunião eu não tô conseguindo, eu fiz 3 reuniões no mês, eu tenho quase infarto, né? Por quê? Porque a pessoa não colocou energia para gerar reunião. É muito louco, né? Porque a grande maioria das pessoas, elas ficam o dia todo ocupadas, com a sensação de que eu trabalhei muito, né? Então, quando você marca uma reunião, que você entra na frente do computador e o cara não aparece, você se preparou emocionalmente, psicologicamente, fisicamente para estar ali. Sim. Muitas das vezes você deixou de fazer algo pessoal, né? Algum compromisso seu, pra estar ali na frente. Se você toma um no-show ali, aí você vai mandar um e-mail, vai ver um vídeo, vai entrar no Instagram. E aí no final do dia, você tem aquela sensação que você trabalhou, você tá cansado, mas você não produziu nada. Sim. Tudo que te tira da frente do cliente faz com que você perca a venda. Boa. E as pessoas precisam entender isso. Então, primeiro, a estratégia. Quantas pessoas eu preciso atender, que eu vou voltar lá no número, né? Para que eu possa chegar no meu resultado. Qual é a minha taxa de conversão? Você só vai saber se medir. Qual é meu ticket médio? Só vai saber se medir. E aí, a partir do momento que você tem os seus números, você consegue desenhar o que você precisa fazer no dia a dia para que você possa chegar dentro do seu objetivo. Em 1h30 por dia, eu consigo atender quantas pessoas? Eu consigo atender 2 pessoas. Então, se eu atender 2 pessoas por dia, eu estou atendendo de segunda a sexta 10 pessoas. 10 pessoas, qual é a minha taxa de conversão? Boa. Se é 50%, eu estou fechando 5 pessoas. Se é 30%, eu tô fechando 3 pessoas. Que incrível. Então, eu sei que dentro do meu ticket médio, se eu tô fechando 3 pessoas por semana, eu sei quanto que vai ser a minha receita no final do mês. Total. Então, a primeira coisa é montar uma estratégia. Eu preciso ter número para eu saber qual é o meu objetivo e aonde que eu vou chegar. Porque se eu não tiver, não tem jeito. E fica até desmotivador, né? Porque você não consegue ter aquela clareza. Agora, vou dar um exemplo, né? Quero comprar tal carro, tá? Quanto que eu tenho que juntar? Tanto, tá? Quantas vendas eu tenho que fazer? Legal. Quantas reuniões? Porra, fica gostoso. Fácil. É maravilhoso, porque você tá se aproximando. E não só isso, né? Você para de focar no resultado e começa a focar na atividade. Exato. A gente não controla resultado, a gente controla a atividade. Só que a Se eu pessoa tô tá controlando sofrendo pela venda, né? Se eu tô controlando a atividade e eu sei que aquela atividade vai me gerar tal resultado, eu paro de olhar para quem tá me dando não e confio no processo. E aquilo ali vai me trazer o resultado que eu quero. Muito Quando bom, eu vou fazer uma pergunta, vou dar de entrevistador. Vai lá. Não, é porque eu vejo isso todos os dias. Acho que a Erika também. Quando uma pessoa vem reclamar de alguma questão relacionada ao processo dela, a venda dela, enfim, a primeira coisa que ela fala, eu não tô vendendo. Total. Eu te pergunto, quantas pessoas que você fala dentro da tua jornada de mentor que fala não tô vendendo e fizeram as reuniões que precisavam, pegaram as recomendações... Irmão, nem 10%. Então, nem 10%. É o que a Erika acabou de falar e você falou, resumindo, né? As pessoas estão sofrendo pela venda, em vez de olhar para a atividade. Sim. Né? Então eu faço reunião, a pessoa fala, agora foi minha vez, né? Eu olho para a reunião, para a pessoa e falo assim, ela não tô vendendo, legal. Primeira pergunta que eu faço, se faço essa pergunta, eu vou sair desse lado. Quantas pessoas você tem na sua lista? Para ligar agora. Se eu quiser parar agora e ligar para as pessoas e tentar agendar. Vou vender para você, cadê sua agenda? Né? Quantas pessoas tem na sua lista? Sabe qual é a resposta, na maioria das vezes? Ou quase nada, ou 0. Aí eu falo, tá bom, como que eu quero sofrer pela venda futura se eu não tenho nem para quem ligar? Sim. Então dá um passinho para trás, opa, volta. Vamos buscar nomes. Aí, dentro da nossa metodologia, maneira mais rápida, efetiva, recomendação. Sim. Né? Ligo para pessoas que eu conheço, peço recomendações e crio uma lista. Legal, criei a lista. Segundo passo importante, agendar a reunião. Sim. Terceiro passo, fazer a primeira reunião. Fechamento, contornar objeções. Então, quando você entende que a atividade é o que leva você a atividade é o meio de chegar ao fim, que é a venda, você consegue entender que não é sobre vender, é sobre a atividade. Boa. Né? Então, é por aí. Vamos lá.
eu busco nos episódios sempre pegar algo prático para as pessoas, para gerar valor para as pessoas. Então eu quero ouvir uma coisa prática de cada um, no sentido de, Caio, qual o principal erro, calma, vou falar dos dois, tá? Qual o principal erro que você vê as pessoas cometendo em fechamento? O que você acredita que te faz ter um bom fechamento? Tá? Eu acho que, claro, cada mercado tem seu método e tal, mas, cara, as pessoas, é fato, 99% das pessoas são frouxas demais no fechamento. Esse é um ponto. Então eu quero te ouvir. E a Érica, legal, a pessoa ouve o Caio falando assim, você vai pegar as pessoas que você conhece, vai pegar recomendação. Aí ela se imagina, oi, tudo bem? Então, tô fazendo uma mentoria, quem que você pode me indicar? A pessoa, ela olha e ela não tem o processo, ela fala, ou ela faz e não dá certo, né? Enfim, então eu quero prática. Como pegar recomendação e como ter um bom fechamento. Olhem, gente, mentoria de graça no podcast. Vai lá. Começa? Desafio, vamos lá. Entrega o ouro, hein, cara? Bom, pessoal, vocês podem seguir lá a Érica, o cara. No fim eles vão te seguir, Tô brincando. Não é problema nenhum falar sobre isso. Pelo contrário, eu tenho dividido isso até também no nosso ecossistema. Então, se você entrar na mentoria do Léo, também vai ter essa oportunidade de dividir lá com a gente. E eu acho que tem que ser isso mesmo. A gente tem que dividir para somar, né? Sim. Cara, Léo, a maior erro que eu vejo e que eu cometo, eu acho que isso é importante falar para vocês. Não é porque eu sou o cara que fez esse tanto de reunião, que eu não erro. Sim. Que eu não deixo de fazer algo. Sim. Eu falo para as pessoas que entram na nossa mentoria que não é sobre não tomar não. É sobre entender o porquê você tomou um não. Isso é o que a gente ensina as pessoas a entenderem lá. Então, quando você descobre que o não, o porquê você tomou aquele não, você fica mais preparado para o próximo sim. Né? Que foi o que eu falei aqui um pouquinho antes. E o maior erro que eu vejo das pessoas, e eu já fiz alguns também de mentoria, é justamente não conduzir a reunião. As pessoas têm a sensação de que ao vender algo para alguém, a pessoa está fazendo um favor para mim. Não estou fazendo favor. Eu vi o Caio falando sobre isso ontem. Eu não falo parabéns, eu falo parabéns, né? Eu não falo obrigado. É isso. Né? Por quê? Cara, você tem que valorizar o seu tempo. Você tem que valorizar as suas skills. Eu falo para as pessoas quantas reuniões eu fiz para chegar aqui, conseguir chegar em você e falar, olha, faz isso, faz aquilo. São muitas. Então o maior erro das pessoas é achar que o outro que está do outro lado está fazendo um favor para ela. Sim. E aí isso faz com que ela tome decisões e atitudes durante a apresentação de deixar o outro achar que ele está fazendo um favor para você. Total. E aí, quando você acha que está fazendo um favor para alguém, você deixa de fazer as duas coisas principais, que é vender ou por necessidade ou por desejo. A venda só acontece por esses dois caminhos. Sim. De forma resumida, né? Depois ele se desdobra. Então, ou a pessoa tem necessidade ou ela tem desejo. Aqui nós estamos falando sobre necessidade, né? Então, você que está aí do outro lado, se valoriza. Né? Se você se valorizar e colocar para a pessoa de que ela precisa daquilo, metade da venda já vai acontecer. Verdade. Né? Então eu mudei isso. Né? Isso é um erro que eu cometia no início. Porque eu venho de um processo onde eu era muito agressivo no meu fechamento por achar que eu não teria outras oportunidades para falar sobre seguro de vida, que era algo que ninguém queria falar. E eu aprendi até com vocês. Falou, Caio, calma e tal. E eu comecei a valorizar o meu tempo. Falar para as pessoas e fazer por etapas. Então, a primeira etapa, eu tento fazer o que a gente chama, na nossa metodologia, de despertar. Eu não vou vender nada para a pessoa. Eu quero entender se a pessoa precisa daquilo que eu tenho para vender para ela. Isso já é me valorizar. Sim. Né? Então, entendi isso. Legal, eu faço um combinado com ela. Faz sentido eu avançar para a apresentação? Sim ou não? Faz. Legal. Começa a mostrar para ela a minha metodologia. Então, eu já entendi que ela precisa, ela entendeu o que ela precisa, e agora eu estou mostrando a minha metodologia para ela. Último passo, faz sentido você ver o quanto você vai investir, porque aqui eu não falo sobre custo, é investimento. Se você dedicar o tempo necessário e fizer aquilo que é necessário, você vai vender. Sim. Agora, se você não fizer o que é necessário, você não vai vender.
Então, a partir do momento... Isso é uma dica, mais rápida da pessoa fazer, Sim. que não é técnica, é sobre como a gente se posiciona. Aham. Então, se ela fizer isso, e aí você pode até usar, como você bem ensina, formulários também para conscientizar a pessoa antes de chegar na reunião, né? Hoje a gente não faz mais reunião se a pessoa não tiver um formulário, se a pessoa não entender que ela tá vindo para uma reunião de mentoria, porque meu tempo custa, né? E só para complementar o Caio, porque nós também temos que escolher as pessoas que nós queremos trabalhar. Sim. Não é só o cara que escolhe se ele quer fazer a mentoria. Se a gente não entende que ele tem perfil e ele não tá preparado, a gente não vai perder o tempo, porque a gente sabe que não vai conseguir entregar o resultado para ele, porque não depende só da gente. Já aconteceu comigo. E se eu sei que eu não consigo entregar o resultado para aquele perfil, porque ele não tá preparado naquele momento para fazer, eu vou me frustrar, eu vou frustrar ele e eu vou me queimar. Então é melhor não fazer. Então eu também preciso avaliar se esse cara tá preparado para isso. Sim. Né? Então não é só ele. Concordo. Né? Já aconteceu. E olha que interessante, né? Eu já gonguei uma reunião no meio. Eu não fui pra segunda parte. Sim. Falei, cara, você não tem um produto, você não tá preparado. Tá aqui o caminho, tá aqui um workshop, tá aqui, enfim, segue essa pessoa, segue aquela pessoa, se estrutura. Porque assim, hoje eu não consigo mais tomar o tempo da Érica pra alguém que não vai se dedicar. Sim. Porque o tempo dela hoje é escasso. Sim. Né? Então a gente precisa ter pessoas. E como que eu vou fazer isso? Me posicionando. Sim. Né? Então você que tá aí começando, você vai cometer esse erro. Né? Sim. Você vai cometer o erro de ficar tentando forçar a venda, vai tentar colocar na cabeça do cara de que aquilo é uma necessidade dele e ele vai achar que tá fazendo favor pra você. Como o Caio Carneiro falou bem, você vai, depois que ele entrar, porque ele não foi bem qualificado, você vai tentar ser a babá dele. Você vai tentar salvar ele de todo jeito. Não há salvação pra todo mundo, pessoal. Mas por quê? Começou lá na venda. Mas no primeiro momento, Concordo. o cara não tem dinheiro, ele precisa testar e ele tá desesperado. E como que eu vou recusar um cliente se eu tô desesperado para vender? Por isso que precisa de conhecimento. Por isso que precisa treinar. Por isso que precisa estudar. Porque senão vai fazer errado e vai ter problema no meio do caminho. Sim. Então é melhor evitar isso e vai aprender com quem sabe fazer. Sim. Né? Total. Então, o Caio tocou aqui em necessidade e desejo. Se você faz uma venda que não é fundamentada, que é uma venda rasa, você não vai garantir persistência no seu negócio, você vai ficar abrindo o tanque e a torneira ao mesmo tempo, não vai encher nunca. Né? E aí você vai começar a ter um turnover muito grande de clientes, você vai começar a ficar de saco cheio da atividade, que você vai começar a achar muito difícil, e aí você vai deixar de fazer um negócio que poderia ser uma excelente oportunidade, porque você não tem conhecimento, metodologia para poder dar continuidade. Sim. Né? Muito bom. Mas vou responder. Eu vou só terminar dando vou dar mais uma dica. Essa é dica de execução. Não façam perguntas abertas, né? Você não pergunta o que a pessoa achou sobre o seu projeto. Você instrui ela do próximo passo, né? Então, apresentei, mostrei, tá tudo certo. Léo, fez sentido para você? Vou abrir o grupo, você vai começar a receber coisas da Érica, vai agendar a reunião. Vamos lá, como que você quer fazer? Cartão de crédito, Pix, enfim. Esse é um erro muito comum para quem não tem ferramenta de venda, né? E aí, o que você achou? O que você achou? Achei legal, bom, vou ver com a minha mulher, vou ver com o vendo então. E aí você fica esperando o cliente responder, então tá. Tipo assim, ele vai falar, então eu quero muito, vamos fazer. Aí o Léo vai no grupo, e aí, como que você tá? Não vai. Vender, não vai? Não, tem uns 3, 4 aí pra vender, mas esse cara já foi, ó. Tem uns 3, 4 que falaram que vão comprar, né? A Érica me faz essa pergunta, e aí, como que tá o pipeline, o que tá aquecido, né? Falou, tem isso aqui em follow, isso eu acho que vai dar certo, isso eu acho que não. Normal, a galera se ilude. Até a gente, às vezes, se ilude também. Bom, recomendação. Eu gosto muito de trabalhar recomendação. E a grande maioria das pessoas faz aquilo que você falou, né? Você tem aí umas pessoas para me indicar? Por favor. Me recomenda. Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Então, eu conscientizo. Pedir recomendação é como trabalhar qualquer outra etapa do processo. Você precisa conscientizar a pessoa da importância da recomendação que ela está te dando. Né? Então, eu começo uma reunião com um cliente novo, já no quebra-gelo ali, né, na conexão que eu crio com ele, eu já falo muito do recomendante, porque eu trabalho muito com recomendação. Então, eu agradeço ele, eu brinco com ele, eu falo, nossa, fulano de tal falou super bem de você, né? Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com você, porque ele me falou que vocês estudam há muito tempo juntos, né? Que vocês são amigos de faculdade, e ele
veio trabalhar comigo, ele conheceu o meu projeto e ele ficou tão entusiasmado que ele falou, Érica, você precisa conversar com o Caio. Ele vai adorar esse projeto. E eu trabalho só com recomendação. Eu não bato na porta de ninguém. Hoje eu tenho vários nichos de amigos, de famílias, de pessoas que, né, todo mundo ali é cliente meu, porque um recomenda o outro. Sim. Inclusive, o Caio foi recomendado pelo Léo, que foi recomendado pela irmã dele, todos eles são meus clientes. Então, quando eu faço isso, eu já tô contando pro cara que ele também vai virar meu cliente, porque todo mundo é cliente, né? Então, eu já fortaleço isso nele. E eu tô falando pra ele que daqui a pouco ele vai ter que me dar recomendação também, né? E eu falo pra ele, olha, se você gostar, né, do que você vai ver, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença pra você. Eu vou te pedir que você pense também nas pessoas que você acredita que esse projeto possa fazer diferença para eles. Legal. Né? Pessoas que você acredita que vai ser interessante conhecer. E sigo a apresentação toda. No final, eu volto lá. Aí eu falo assim, Léo, fez sentido para você? O que você sentiu a respeito do que eu trouxe? Aí você vai me trazer seu feedback, né? Se tiver alguma objeção, eu vou tratar. Se não tiver objeção, eu vou partir para recomendação. Então, lembra que eu te falei da recomendação? O meu trabalho só funciona com recomendação. Eu sinto muito o cliente, Só para entender, aqui você fez a venda e aí depois você vai para recomendação ou você puxa a recomendação antes de fazer a venda? Eu toco na recomendação quando eu tô me conectando com o cliente, que é bem no inicinho do bate-papo. Sim, lá no começo, mas e agora? No fim? Aí no final que eu pego a recomendação, que eu volto a falar pra ele da recomendação, porque eu já fiz um pré-close lá no início. E aí lá no final eu venho falar com ele da recomendação já pra pegar a recomendação. Sim. Então quando eu chego no final eu falo, o que você sentiu a respeito de tudo que a gente conversou, né? Passei a reunião toda. E aí ele me dá um feedback positivo, aí eu entro na recomendação. Então, Léo, como eu te falei lá no início, né? O Caio, ele se tornou meu cliente, já não lembro mais quem é que me recomendou quem, enfim, né? Ele se tornou meu cliente porque ele gostou muito do projeto, e fulano, então eu gostaria que você pensasse também nas pessoas que você gostaria que conhecessem esse projeto, nas pessoas que você acredita que faça sentido a gente apresentar esse projeto. Aí o que eu faço? Eu dificulto para que ele queira me dar. Eu viro para ele e falo assim, olha, Léo, mas eu não quero qualquer recomendação. Porque as pessoas, Léo, elas têm a tendência de recomendar pessoas mais baixo. Tipo assim, se eu recomendar... Mais confortável, né? Gente, pelo amor de Deus, não tô fazendo juízo de valor, tá? Mas se eu recomendar talvez o porteiro que eu não tenho tanto relacionamento... Vou indicar meu amigo milionário que não tem tempo pra atender, entendeu? Eu vou recomendar esse cara, porque que a gente quer, né? Se esse cara não gostar, ok. Não vou recomendar aquela pessoa lá que é... Não, eu quero que ele me recomende pessoas que realmente vai fazer sentido pra eu poder vender. E aí eu falo pra ele, olha, tem que ser pessoa... Eu quero que você me recomende, mas eu quero que você pense que não pode ser qualquer pessoa. Primeiro, tem que ser pessoas que você gosta, que você acredita que esse projeto vai fazer diferença pra ela. Segundo, pessoas que você acredita que precisa, pessoas que você acredita que tem esse perfil. E terceiro, pessoas que você acredita que vai valorizar o meu tempo. Porque eu vou colocar energia pra fazer um trabalho muito bem feito, da mesma forma como eu vou fazer pra você. O ser humano gosta desse desafio. Sim. Quando ele acha que você tá pedindo, ele vai te dar qualquer coisa. E nesse momento é um momento de você se posicionar, que é o que o Caio falou em relação ao fechamento. Então, quando eu peço recomendação, eu dificulto essa recomendação no sentido dele não me dar qualquer para ele entender a importância daquilo ali. E eu trabalho isso muitas das vezes de forma personalizada também, porque se eu entendo que é uma pessoa que tem um perfil mais vaidoso, que gosta de reconhecimento, eu vou trazer isso na abordagem. Então eu vou falar assim, Léo, como você é uma pessoa que tem muita credibilidade, você é uma pessoa que as pessoas pedem opinião, você é uma pessoa que as pessoas o tempo todo, né, querem saber o que você acha a respeito, eu tenho certeza que as pessoas que você vai me recomendar, elas vão querer muito conhecer o que você está fazendo, né? Então, eu gostaria que você me recomendasse pessoas que você acredita que faça sentido para esse projeto. Então, o cara, ele dá uma envaidecida, né? E fala, ai, nossa, eu vou recomendar então, né? E se eu sei que é uma pessoa um pouco mais amorosa, por exemplo, no seguro de vida, é uma pessoa mais carinhosa e tudo mais, eu falo, olha, você pode proteger essas pessoas através do meu trabalho. Pensa no impacto que você pode ter na vida delas através de mim. Então, eu quero que você me recomende pessoas que você realmente quer que se alguma coisa acontecer, elas tenham benefício, elas estejam protegidas, elas estejam bem estruturadas, porque isso vai vir através de você.
Aí o cara fala, cara, eu posso ser um canal para essas pessoas. Sim. Então, eu sinto um pouco o perfil para eu poder direcionar com algumas coisas que eu acredito que vai se conectar e vai falar, poxa. Muito bom. E Né? vale para qualquer mercado, né? Total. Essa Total. metodologia eu uso na minha transportadora, uso na mentoria, Uhum. usava na época de Uhum. seguro. E- Hoje eu tenho um cliente que fatura 1 milhão por mês, que foi uma recomendação de um cara pro meu pai. Uhum. O cara chegou, puta, fala com fulano, fala com ciclano. Sim. Nossa mentoria mesmo, acho que mais da metade Foi por recomendação. é recomendação. E a E gente muito pede curioso. o tempo inteiro, não tem momento certo. Sim. É. Pode ser na primeira reunião, pode ser no fechamento, pode ser Uhum. depois do ROI. Qualquer Legal. momento é momento de pedir recomendação. E tem uma estatística muito interessante sobre recomendação. De cada 10 pessoas que você pede recomendação, 2 nunca vão te dar. Então, não se frustre se você fez o processo todo e a pessoa não te deu. Sim. 2 aí vão falar, vou te mandar por e-mail, vou te mandar pelo WhatsApp, vou conversar com essas pessoas primeiro. Aham. Enfim, você não vai receber. Uhum. 2 vão te dar espontaneamente. Aquele cara que adora recomendar, eu adoro recomendar. Uhum. Uhum. Quando eu gosto, gente, eu recomendo pra todo mundo. Sim. Porque eu acho que se foi bom pra mim, vai ser bom pro outro. Uhum. Né? Então, essa pessoa que te recomenda espontaneamente, tá batendo papo com um amigo, fulano, pensei aqui em você, Aham, aham. que eu tava conversando com fulano e preciso de você. Liga pra ele, né? Boa. 2 pessoas vão te dar espontaneamente. 6 pessoas vão te dar, se Deixa você pedir. fizer bem. Se você não pedir, não. Sim. Então, eu tô falando que 80% do seu negócio pode vir de um canal Uhum. que é CAC zero, ou Sim. seja, é de graça. Sim. Se eu gosto de um filme E outra, aquele já filme vem me mais impactou, qualificado também, sim, né? Sim. se eu gosto de um filme e aquele filme me impactou, Uhum. eu vou te falar daquele filme, a Hollywood não me pagou nada pra eu estar te contando do filme. É ou não Sim, é? Total. Né? E a gente gosta de recomendação e a gente, muitas das vezes, fecha com a recomendação por conta do recomendante. Sim. Quando eu sento com um cliente que foi recomendado, ele não tá me recebendo por mim. Ele nem sabe quem eu sou. Sim. Mas toda a confiança e a credibilidade que ele tem naquela pessoa que recomendou ele transfere para mim. Então a Uhum. conversão ela fica muito mais fácil Sim. quando eu trabalho com recomendação do que quando eu trabalho Sim. com um canal mais frio. Acabei Legal. de recomendar pra você. Né? É isso. A recomendação é Muito bom. 10, assim. A gente gosta bastante. A gente, ó. a Mas gente dá tem mais um case. trabalho do que pagar o tráfego. É. Entende? Porque tem que pedir, né? Total. Tem que total. sair, tem que tirar o não da sua cabeça Não, e pedir. não é nem só o trabalho, né? Eu acho que a questão é o trabalho emocional. Só que volta naquilo que nós estávamos falando, né? Da pessoa se enganar. Porque, não dá trabalho, mas dá resultado, porra. Então dá muito mais trabalho do que o trabalho que dá resultado. Exatamente. Ô, Léo, eu Deve acho que se enganar. se a gente fosse viver de tráfego, a gente tava com o quê? Uns 2 vendidos até agora. Ah, A gente tem uma mentorada que ela aprendeu isso de forma muito consistente, acho que até aprimorou, né? Ela chegou e ela tem gravações dela, Uhum, validações uhum. dela falando, eu não tinha mais pra quem ligar, sim. pra quem falar, e vocês insistiram, me ensinaram, persistiram, porque a gente fez um trabalho forte com ela, e ela faturou, acho que 80, 100 mil dólares, né? E você sabe o que é mais 6 meses. gostoso? Ah. Que eu acredito que você deve sentir isso muito quando você vê as pessoas tendo resultado a partir do modelo que Aham. você aperfeiçoou, desenvolveu e você tá vendo que tá funcionando. Hoje ela palestra dentro da empresa dela, porque ela ensina outras pessoas a Fazer isso. pedirem recomendação da forma como a gente ensinou ela. Legal. E ela usa muito o jeitinho Érica de falar, sabe? Ela meio que copiou o meu jeito de falar. Não copiou, é porque Sim, isso sim, inspira, sim, né? Sim, total. Ela aprendeu Aham. e isso fez tanta diferença no negócio dela que hoje ela palestra, ensina outras pessoas com a mesma metodologia e ela usa muito a forma que eu falo pra falar. Gente, eu fico tão orgulhosa na hora Sim. que eu vejo. Hoje, inclusive, eu vi um post dela lá com um Ela falou pedacinho exatamente de um isso, né? treinamento que ela tava dando. Aí eu coloquei, ai, que orgulho, que delícia. Aham. Isso é muito gostoso. Sim. A gente conseguir É compartilhar a um multiplicação conhecimento de que talentos, funciona né? e Total. que as pessoas Ela tão virou um farol, né? Porque Sim, tem sim, pessoas sim. que a gente não vai atingir, que ela vai atingir. Sim, total, total. E é legal que você tocou nisso com a Érica, porque assim, na mentoria talvez isso ainda não esteja... Eu vi que você já tentou ali alguns modelinhos de recomendação, você sempre tá pedindo e tal, Aham. mas eu acho que talvez pra galera que já tá na mentoria ou que vai entrar, talvez não seja tão óbvio, Uhum. né? E é óbvio, é muito simples, Uhum. né? Basta você, obviamente, treinar, entender o processo, fazer o processo, colocar na sua cabeça de que o não do cliente é seu, Sim. não é dele. Uhum. A gente cria um monte de não, né? Aham, Tipo, não. E fazer. E eu acho que entender o princípio, o ser humano gosta de recomendar. Sim. Olha que coisa curiosa. Quando eu recomendo algum profissional, algum serviço, algum produto para alguém,
e essa pessoa que foi recomendada, ela gosta, e ela volta e me fala que ela gostou, É como eu se o fico mérito feliz. fosse seu também, né? Não é? Você fala assim, nossa, que legal. E ninguém recomenda coisa ruim. Se não fosse eu... Você imagina? Contei essa história. O Léo vem e fala pra mim assim, Érica, me recomenda um médico que eu tô precisando, né, de, sei lá, de operar o joelho, alguma coisa assim. Aí eu falo assim, olha, Léo, eu não conheço nenhum médico bom, não, mas tem um aqui mais ou menos aqui. Não. Eu vou te recomendar um aqui, que é o que tem pra hoje. Ninguém faz isso. Sim. A gente quer falar bem da pessoa que a gente recomendou, porque a gente quer que a pessoa goste. Então, é natural do ser humano recomendar. Se eu gosto de um produto, se eu gosto de um serviço, eu vou vender esse produto recomendando ele pra alguém. Sim. Então, é natural que as pessoas queiram te recomendar, se você souber trabalhar isso e pedir. E o que eu faço muito é trabalhar reciprocidade nisso. Então, se eu pedir recomendação para uma pessoa, gente, eu já fiz muito isso, eu já recebi muitas recomendações por conta disso. Se eu tenho um cliente que me recomenda algumas pessoas que fecham um negócio comigo, o que eu ganho de dinheiro para poder, daquela recomendação, assim, é absurdo. O que eu faço? Eu compro um presente que eu acredito que tem a ver com aquele cliente e dou para ele. Então, eu já tive, por exemplo, em outro país e comprei uma camisa do Barcelona com o nome do cara gravado para poder dar para ele de presente. Porque ele me recomendou um monte de gente. Aí a pessoa fica, pô, pensou em mim lá. Porque não é só eu pensei em você. Entende? Eu planejei algo porque eu queria te agradar. É esse o recado que você tá dando. Eu dei para um jogador de futebol uma vez um boneco dele. Feito dele, né? Ele amou, porque era muito pessoal, né? Então, assim, eu acho que a reciprocidade gera reciprocidade. Uma vez que você me recomendou pessoas, né? E eu te dei um presente, você ficou grato com aquilo, você vai me recomendar um monte, você vai abrir sua vida pra mim. Né? E isso é maravilhoso, porque eu tô levando valor pro seu mercado e você tá trazendo valor pra minha vida, pro meu negócio, né? Então, eu faço muitas conexões também entre cliente. Então, o cara tá precisando de um produto que o meu cliente aqui tem, eu tô incentivando o negócio dos dois, eu tô o tempo todo recomendando um negócio pro outro ali dentro do ecossistema. A Érica é muito boa nisso, a Érica é muito boa. Pessoal, a gente teve um problema técnico aqui, mas foi bom porque a gente deixou de expor um pouco do Caio, tá? Da impaciência dele. Mas vamos lá. Érica e Caio, imagina a seguinte situação. Eu acredito que nós que temos essa jornada de pessoas e comercial, eu acredito que venda é muito sobre despertar consciência. E despertar consciência de que, pô, tem um caminho diferente, dá pra mudar, dá pra fazer melhor, dá pra ter mais resultado e etc. Então, imagine as pessoas que estão nos ouvindo. Muitas vezes, a pessoa, ela já tem um bom resultado, só que ela tá naquele lance, o bom é inimigo do ótimo, né? Então, ela tem uma empresa legal, ela é uma profissional de destaque, mas ela tá insegura sobre começar, por exemplo, a vender a própria mentoria. Ela tá insegura se vale a pena, porque, pô, agora que eu tô meio acomodado. Mas é uma pessoa que tem essa grande possibilidade de multiplicar talento, de crescer, de contribuir, de impactar e definitivamente ser muito mais feliz porque a acomodação é morte, ponto. Dentro disso, o que vocês deixam de mensagem final para que essa pessoa consiga refletir, digerir e dar um passo, seja ele qual for? O que é migalha para você pode ser um banquete para outra pessoa. Caramba. É importante a gente transferir esse conhecimento para as pessoas. Muito bom. Muitas das vezes você é especialista numa área ali que você acredita que, será que isso aqui vai fazer diferença para alguém? Vai. Então, se você tem condições de construir um conhecimento estruturado que você possa passar para o outro e o outro não cair nos buracos e não passar pelas dificuldades que você passou e ter um resultado muito mais rápido, faça. Porque, para mim, mentoria é uma forma de educação do futuro que vai ficar. Muito mais fácil eu aprender com alguém que fez e que vai me trazer um resultado rápido de aplicação do que eu começar um MBA, uma faculdade ou qualquer... Não estou falando que não tem que fazer, pelo amor de Deus, né? Mas é muito mais rápido, muito mais executível eu fazer isso com alguém que já sabe do que eu ter que estudar, parar, treinar para depois começar a fazer alguma coisa. Total. Né? Eu falo que a gente, no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que dirigir o carro uma na roda. E para fazer isso, você só consegue fazer isso se você tiver um conhecimento que pode ser aplicado naquele momento. Então, você faz a mentoria, aplica, o resultado rápido, é muito mais rápido e muito mais efetivo. Total. Muito bom, Érica. Eu peguei meu celular aqui. Quero mostrar um áudio.
Vai fazer pro merchandising, né? Não. Tô brincando. Aliás, Érica, enquanto isso, como as pessoas podem te encontrar, rede social, nos conte. Então, minha rede social, @Erica Crivellari, Erica com K, Crivellari com 2 L's. No Instagram, no Facebook, é tudo igual. Tá. Facebook, Instagram, LinkedIn, no TikTok, O site Erica Crivellari. E a gente também tem o da mentoria, né? Eu Sou 360. Boa. Tem Instagram também? Tem Instagram e tem o site 360. E tem o meu portal. Tem o meu portal também, que é o ericacrivelari.com.br. Muito bom. Léo, eu acho que a Érica resumiu. Tá bom. Não é sobre... eu entendo a sua pergunta, mas não é sobre dinheiro. Uhum. É sobre dinheiro? Uhum. É bom? Bom. Mas você só vai entender o quanto isso não é sobre dinheiro quando você começar. E aí foi que eu pedi a licença pra mostrar um áudio que eu recebi no dia do meu aniversário. A pessoa nem sabia. Que legal. Uma pessoa que ficou 5 meses no follow-up. Eu não desisti dela. Uhum. Insisti. E hoje ela tá tendo sucesso, tá tendo resultado. E aí ela mandou esse áudio aqui, ó. Eu tô muito feliz com a mentoria de vocês, tá? Vou deixar esse áudio aqui pra vocês. Eu tô muito feliz porque, até pelo fato do produto em si, de eu não apresentar mais o produto na primeira chamada. Isso é tão bom, conhecer meu cliente, entender o que ele precisa, trazer isso num segundo momento. E mesmo que eu tinha um fechamento bom, eu ainda tinha algo insatisfeito dentro de mim, pensando, cara, não tá fazendo sentido. E vocês vieram e vocês abriram tanta luz, né? Esse empresário que eu acabei de fechar foi $5.000 e foi recomendação. Eu tô muito feliz. Cara, muito bom. É sobre isso. É isso. Isso é ser mentor, isso é muito bom. Dividir conhecimento. Eu até me arrepia, porque eu nunca sonhei com isso. E agradeço a minha sócia por ter nos convidado. Talvez se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Não é muito meu perfil estar na frente das câmeras. Ela já tem essa aura, né? Conecta, não é tão igual eu. E você, Léo? Tamo junto. Porque você insistiu nela, né? Depois, de certa forma, você percebeu que tinha em mim ali o catalisador para as coisas acontecerem, então você não desistiu. Mesmo a Érica, né, dando umas sumidinhas ali. E obrigado, cara. Obrigado pelo convite, obrigado por esse tempo, obrigado pelo tempo que estamos juntos, que ele possa se repetir ainda por muito tempo. Amém. Continue sendo essa pessoa extremamente eficaz, né, eficiente naquilo que você faz. Eu acho que essa é a tua grande qualidade. Você não desiste, você persiste, né? E é esse recado que as pessoas têm que levar. Muito bom. É isso. E só para finalizar, Léo, eu falei aqui, né, que eu sou cristã e que eu acredito muito que as coisas não acontecem por coincidência. Quando eu estava desenvolvendo o projeto da mentoria e que eu comecei a entender que tinha alguma coisa diferente para poder trabalhar o processo da mentoria, eu comecei a ficar um pouco incomodada. E eu falo que Deus, ele coloca pessoas na nossa vida para que as coisas possam acontecer da forma como ele planejou. E eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E naquele momento você me chamou pra gente conversar, e aí eu, naquela correria, naquela loucura, depois a gente fala. Você falou assim, olha, vê esse vídeo aqui, depois a gente conversa então. E depois que eu vi seu vídeo, eu falei, meu Deus, ele é o que eu precisava. Sim. E eu peço pra Deus todo dia pra colocar as pessoas certas no meu caminho. Total. E tirar as pessoas que não tem que ficar. E as pessoas certas, elas entram. E naquele momento, Deus colocou você. A gente não enxerga muitas das vezes no primeiro momento, né? Sim. Na hora que eu vi seu vídeo, eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. E eu te agradeço por isso. Por você ter sido resposta de Deus na minha vida. Tamo junto, gente. Obrigado, parabéns pela jornada de vocês. Eu tenho clareza de que é só o começo, porque vocês vendem aquilo que vocês vivem, né? Então isso é muito bonito. Nos dias de hoje, precisamos de mais faróis, assim, né? Parabéns pela jornada. Obrigado. Tamo junto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui não só o Insta da Érica, tá? Vou deixar do Caio também, porque ele vai começar a gerar conteúdo, gente. Atenção ao Insta dele. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Lembre-se, se inscreva no canal
E ponto importante, vocês perceberam que muito do que foi falado aqui pode ser aplicado em praticamente qualquer mercado. Então compartilha nos seus grupos, compartilha com as pessoas que vocês conhecem que podem tirar valor desse conteúdo. Tamo junto e até o próximo episódio.